Aqui rapidinho só para a gente poder fazer o fechamento, para a gente poder se despedir, fazer o recado final. Vamos ver. Oi, amor. Sinal que eu tô online, né? Sinal que alguém viu. Dani já entrou, então tô chamando Dani aqui. Pronto. Oi, Di. Aí a gente volta aqui para fechar, né? Para dar um tchau direito, né? Sim, Porque sim. esse Instagram é muito louco. Ele só bota o recado, ele só bota o recado em 30 segundos. Aí quando você vê, já deu Quando você 20 pensa assim, segundos. putz, já foi. Gente, já acabou. Aí você dá tchau como, né? Você não dá tchau, você vira a pessoa mal É, educada e fala assim, beijo Brasil, é isso aí. só para, antes de dar tchau, um perfil ali, o Go Statics, né, que eu sigo e segue de volta, ele falou que uma coisa, repetiu uma coisa que eu falei, exatamente isso, assim que eu vejo a Sim, pós-graduação e a graduação, né, como investimento. Você tem que encarar estudo, ensino, educação como investimento. Agora, não é assim como investimento, né, o Diego que fala bastante assim, né? Assim como investimento, tem alguns que são de curto prazo, médio, longo prazo, outros de risco, outros com menos riscos, outros com mais riscos. Então, não quer dizer que o investimento vai te gerar um retorno na mesma expectativa com a qual você está investindo, nem necessariamente da mesma forma. Pode é, ser que ele gere um retorno, mas pode ser que demore que tenha esse retorno. é. Você não tem É como saber, você não muito. tem como prever isso. E é Mas muito se comum você não também essa investir, ansiedade, certo, né? certo que se você não investir, o retorno não vai ter, porque para ter algum tipo de retorno você precisa investir. Investir que eu estou falando nem necessariamente às vezes é dinheiro, né? Porque a pessoa fala, ah, mas pô, tem que pagar a pós-graduação, tem que fazer não sei o quê. Cara, tem um monte de pós-graduação que é de graça, que tem a seleção, que você não precisa pagar, que tem horários alternativos. Só que a galera, eu quero uma pós-graduação, mas no horário de manhã, perto de casa, não quero pegar um ônibus para chegar lá, não quero ter que ler inglês, não quero. Pô, então você não quer a pós-graduação, você quer que alguém assine um título para você, porque É, você não quer se formar, entendeu? é, Você não quer se formar, você quer um negócio muito instantâneo, fácil e simples. Você é. precisa, né, estar disposto a investir. E aí, nesse caso, é investir, às vezes é tempo, porque você faz uma pós-graduação Sim, sim, online, de graça, com um custo bem sim, baixo, sim. sabe? Hoje em dia tem pós-graduação que custa o preço de uma academia. É Com verdade, desconto, tem pós-graduação que custa o preço de uma verdade. academia. E de uma academia que eu estou falando academia de bairro, não estou falando da academia top de R$ 200, não, academia de bairro de 90, 80, R$ 70. Não Não, é aquela verdade. pós-graduação, mas é alguma coisa que vai te despertar para uma possibilidade. Às vezes a É, pós-graduação não é nem para você ter a formação, mas para você ter um insight de que você pode fazer aquilo também. Né? Às vezes e você ter lê contato com outras pessoas de outros fazer mundos, né? sua rede sua conexão de trabalho, né? Seu network, sua rede de trabalho. Exatamente. Exatamente. Então tem que E, entender que educação é investimento. Eu e acho, não é eu uma acho. coisa. E é muito raro, né? Assim, lógico que tem exemplos assim, né? De repente você está numa empresa e assim que você termina tal curso, você já consegue receber, né? E fazer um cargo de acordo com Sim. o teu novo curso e ganhar um pouco mais, etc e tal. Isso foi uma Mas, vantagem, por exemplo, que eu tive na Abtec, porque eu fiz um curso, eu queria fazer um curso de geoprocessamento, e eu virei para minha gerente e falei, ó, eu quero fazer esse curso e tal, mas não tenho como fazer porque é caro. E a empresa bancou, e não só bancou o curso, como depois me contratou assim, né? Me botou para trabalhar com aquilo, me pagando por aquele serviço que eu passei a fazer também. Mas não é toda empresa que faz isso. Não, tá? Não é mesmo. sim, sim. Não é mesmo. E então tem, lógico,
alguns exemplos assim de empresas que você entra em algum cargo técnico e que você pode investir e ter algum tipo de carreira lá dentro, né, a partir do momento em que você inclui algum tipo de curso a mais, né, na tua formação. Então você tem um plano de carreira, mas tem muitas vezes assim, isso não é de uma hora para outra, né? Isso não vai Não, ser, isso não vai ser instantâneo. É, uma co-orientadora minha, né, assim, durante a vida toda, né, que foi desde da iniciação científica até o doutorado, ela sempre me falava, né, a professora Nádia, ela sempre falava que não tenha pressa, não tenha pressa, porque você está fazendo o mestrado, você está fazendo o doutorado, pode ser que demore a você a ser professora, a ter a carreira que você quer, mas tem que persistir, não pode ter pressa. Porque realmente, E assim, às vezes, o que você almeja em termos de carreira é algo que você precisa realmente passar por toda uma bagagem antes para conseguir e chegar lá, é né? ter objetivo, né? Porque assim, você falou assim, não ter pressa, e é importante não ter pressa, mas aí e eu entendo que muita gente precisa, né, de um retorno mais rápido, porque tem Sim, algumas questões financeiras e tudo mais. sim, E eu também tive essas questões durante o mestrado, doutorado, durante muitos momentos da minha vida. Mas eu tinha o objetivo de trabalhar com pesquisa, com ciência, com docência. E nesse meio caminho em que eu precisei, eu eu corri atrás como eu pude. Eu fiz um monte, mais um monte de bico, né? Você sabe que eu fiz uma pregada de bico. Uma pregada de bico. Porque em alguns momentos a biologia me rendeu financeiramente bons frutos, mas em outros foi mais complicado. Mas se eu tinha um objetivo, né? Eu queria buscar aquele, aquele objetivo. Então eu não desisti, mas eu corri atrás de outras coisas para poder investir naquilo que eu desejava. Então eu, cara, é. fiz um monte de coisa. Fiz um monte de coisa. Não vou listar aqui, porque senão vou ficar mais uma hora listando as coisas extras que eu fiz fora da Não, biologia. Que vão mas desde limpar vidro até motorista do Uber. E nesse sim, meio caminho que aí é tem uma porrada de outra recentemente, né? coisa. É. Isso. E, e assim, mas é bom a gente falar isso, sabe, Mas Dani? também que, assim, em alguns momentos, eu fui fazer algumas dessas coisas por escolha minha. Por escolha minha que eu digo assim, porque eu escolhi querer e ter algumas coisas e naquele momento a biologia não dava o retorno que eu precisava, mas foi uma escolha que eu fiz. Eu poderia sossegar no meu canto, reduzir algumas coisas para não precisar correr muito atrás. E que eu digo reduzir é reduzir um monte de coisa, né? Porque tem muita gente que acha que pesquisador, professor nasceu ou é rico, né? Tem uma galera que acha que É, biólogo vai ficar milionário. é, Não que não é, fique, tem uns que ficam bem que de na vida, verdade, mas assim, a gente tem até também uma mudança do perfil, né, Dani, ao longo dos anos. sim, sim, Porque, sim. assim, a educação, a nível de pós-graduação, ela era muito elitista. Muito, Uhum, muito, extremamente. muito, Então, muito, muito. se a gente fosse, sei lá, é só olhar Quando eu assim, entrei né? no mestrado, Aonde as pessoas, assim, que foram, sei lá, vamos olhar os decanos, as pessoas mais velhas dos programas de pós-graduação, dos departamentos que a gente conhece. Aonde eles fizeram mestrado, aonde eles fizeram doutorado, não foi no Brasil. sim, sim, Não sim. foi no Brasil, Não foi no Brasil, né? não, não. E eu, por E exemplo, quando eu aí, entrei no mestrado, eu era o único aluno de faculdade particular na minha turma. Eu era o único é, aluno de faculdade particular da minha turma. eu não era a única porque tinha também o Anderson Feliz, inclusive da Feliz, mesma universidade. Então a inclusive da mesma gente, universidade, é. os dois com a mesma, não a mesma formação, porque ele fez a licenciatura e a gente Sim, fez o bacharel em biologia ambiental, né? isso. Mas da mesma universidade. Mas é para E você ter uma ideia, assim,
de como que isso mudou sim, de lá para sim, cá. sim. E ainda é elitista, mas já mudou muito. E, assim, se pegar não uma geração tão longe assim, mas uma do meio, já são pessoas que, assim, fizeram mestrado e doutorado aqui, mas que você vai ver são pessoas que muitas vezes sempre moraram na Zona Sul, né, que sempre tiveram uma qualidade boa de vida, então puderam fazer, né, o mestrado e o doutorado na Não época. precisaram andar da Brasil até a Praça Seca, nem até Vaz Lobo. Não, não, não. Então, assim, se fizeram, fizeram porque queria e não por necessidade, né? Para dar uma economizada Mas na esse passagem. perfil está mudando. Então, as Sim, ainda pessoas que bem, graças a estão, Deus. as pessoas que estão entrando, né, são pessoas que muitas vezes vieram não mais daquela, assim, daquela coisa só Zona Sul e tal, mas de classe social mesmo, né? Pessoas que ou Uhum. vieram de uma formação de uma rede privada de ensino, ou porque vieram de uma classe social mais baixa, mas que conseguiu, com as bolsas, com o aumento do número de bolsas de mestrado e doutorado, conseguiu viver com aquela bolsa, com aquela renda, de alguma Sim. forma, né? Que apesar de ser uma ninharia, né, que ficou congelado durante 15 anos, se não me Cara, engano, o durante muito valor. tempo, muito tempo. E que E aí também depois que quando descongelou não cresceu muito, mas pelo deu menos um tem um. pulo. Não, deu um pulo, vamos dizer assim, a primeira bolsa de mestrado que eu tive era R$ 500, seis- 500. Não, era 600 e 500 e pouquinho. pouco. Era 500 e 500, a pouco? minha foi 500 e pouco, a primeira. A A minha, primeira. eu entrei sem bolsa, fiquei 6 meses sem bolsa, mas aí tinha umas outras, umas outras verbas do laboratório, então eu ganhava, no início era bem pouquinho, e era só mesmo para sustentar. Mas assim, eu também entendo que eu era bem mais novo, não tinha grandes gastos. Mas era É, mas depois é, quando eu entrei com mas bolsa, essa aí eu fiquei com besteirinha, uma cara, bolsa. essa bolsa é uma Essa bolsa, besteirinha, assim, mas que, cara, ela funciona. sim, funciona. 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 Hoje a bolsa de Entendeu? mestrado está 1.500 e pouquinho, né? Ou 1.500. Tá uma coisa assim. E a de doutorado tá 2.200, 2.000 e alguma coisa, não 2.200. sei. Se alguém souber aí, vai botando no comentário, porque a Henrique, se gente já estiver esqueceu. online, ele vai saber. Vai ter. Henrique Tá deve saber participando aí da também. seleção, Ah, tá organizando seleção de assim, mestrado e doutorado agora, eu deve tenho os saber certinho. alunos, eu tenho os É, né? alunos, sei que eles são bolsistas, mas assim, eu sempre pergunto, meu filho, quanto é que é a bolsa mesmo? Porque eu já esqueci, entendeu? Porque esse é o Não meu é nível grandes de coisas, memória. mas, por exemplo, eu sei que é bem mais do que 1.500 Ó, e 1.500 e 2.200, tá 2.200, certinho então aí. estávamos A certos. gente. É. Valeu, Nossa Henrique. desconfiança estava certa, estava aí no Vucu Vucu. Mas assim, é lógico que época de estudante, muitas vezes o que você faz é morar junto com outros estudantes da tua turma, né? Principalmente quando você sai da tua cidade para ir para a universidade, que fica a tantas cidades de distância, às vezes até em outro Uhum. Em estado, outro né? estado. E, mas são experiências, né? E que, lógico, você não vai ter uma vida de ouro, né? De rei, mas Sim. a- Mas, por exemplo, assim, minha 1.500 de mestrado é mais do que alguns ou muitos alunos meus ganham trabalhando. sim, sim, sim. Ah, mas É vai viver mais. de bolsa, a bolsa vai acabar, é incerto, é incerto. É tudo, mas é como eu falei, é tudo investimento, né? Vai depender muito do risco. Quando eu saí da empresa que tinha carteira assinada para fazer o doutorado, para ir para a UERJ, na UERJ eu não tinha carteira assinada, né? Era autônomo. Então, a gente tinha um projeto, mas eu sabia que o projeto ia acabar. A gente corre atrás de outro projeto, para o projeto continuar, faz bem um projeto para ficar bem na fita e conseguir uma outra Uma licitação, um outro renovação, trabalho, uma né? renovação.
E para isso você vai para 300 mil campos para fazer o negócio bem feito, cansado, com fome, desesperado, mas vai porque, afinal de contas, é o seu investimento, né? Aí você está falando de investimento até físico, pessoal mesmo, seu, para dar o máximo que você conseguir para fazer um trabalho com qualidade, para você manter aquilo durante mais tempo. Quando eu entrei no doutorado, eu fiquei sem bolsa, mas aí eu entrei também na São José e continuei na UERJ. Então, assim, na UERJ era praticamente 40 horas, mais a aula à noite e mais o doutorado. Então, eu encarei, mais uma vez, como um investimento, porque eu sabia que aquilo dali, mais tarde, poderia me retornar e fazer da melhor forma possível. Entendeu? Da melhor forma possível, porque também é investimento assim, se você investe pouco, seu retorno é pequeno. Se você investe muito de tempo, de disposição, de trabalho, de afinco, o retorno é maior. O retorno é maior. Eu estou aqui tentando lembrar, mas eu não lembro se você foi monitor durante a faculdade. Você foi monitor de botânica? Fui monitor. Então, durante a faculdade, cara, óbvio que eram outras épocas e tudo mais, né? A gente tinha um desconto por vários motivos, mas eu cheguei a pagar, acho que R$ 70 de mensalidade na faculdade, enchia de monitoria, pedia desconto, tinha o desconto da matrícula lá da primeira turma, Olha, depois eu pedia desconto porque tu teve sorte, porque eu não ganhei desconto não, tá? A Regina não gostava de mim. Ah, não, eu ia direto lá na diretoria, na reitoria, pedir desconto, assinar aquela cartinha pedindo desconto por causa de renda e pedia desconto por causa de monitoria e fazia 300 monitorias, porque aí quando eu entrei no mestrado, né, que eu falei que eu era o único aluno de faculdade particular no mestrado. Enquanto uma boa parte tinha participação em simpósio, congresso, não tinha nada disso. Mas eu tinha as monitorias, Cara, eu perdi a conta, eu acho que foram 5 ou 6 monitorias durante a faculdade. E deve ter participado das jornadas de iniciação científica também, jornadas né? As semanas de biologia, participei de todas. Das 4, né? Sim, Porque era uma por ano, sim. 2000, 2001, Sim. 2002, 2003. Participei Sim. de todas elas. Como Eu também. no início... Inclusive com o trabalho com aracnídeos com o Henrique. Aracnídeos, nós com aracnídeos. Olha isso. Eu fiz um trabalho com o Dudu de chave dicotômica, de botânica. Ah, que levantamento lindo. florístico. E a primeira... O Di também estava no trabalho com a aranha. Aliás, não. A primeira e a segunda eu já participei na organização, porque o Edmilson e o Fábio tinham pedido, não sei o quê. Eu falei, beleza, então eu ia para lá para participar da organização, para ter o certificadozinho de organizador do negócio, porque isso contava alguma coisa, já que eu não ia participar de coisa lá fora, porque era caro, não sei o que mais. Eu ia participar ali dentro da universidade, porque era de graça, não precisava pagar, eu já tinha que ir lá mesmo para assistir a aula, aproveitava e ganhava o certificado. E a participação dos projetos, aqueles projetos malucos lá do Alexandre, que foi o que me garantiu. Mas, obviamente, também os projetos malucos é ótimo. Da UFRJ, do LabTax, que me garantiram ter alguma coisa no meu currículo para passar na seleção. Sim, com certeza. E é uma coisa interessante assim que assim, alguns dos trabalhos que a gente apresentava na Semana de Biologia não eram trabalhos do nosso IC, né, da nossa iniciação científica. Eram trabalhos que a gente fazia na disciplina. Extra, então, assim, trabalho extra. E às vezes da disciplina. Eu lembro... Oi, Libério. Eu lembro que teve esse caso da Semana de Biologia que a gente apresentou, Diogo, Henrique, Fernando e eu, a gente foi apresentar o trabalho com aranhas. Isso foi por causa da zoologia do Edmilson, que teve um trabalho lá de levantamento. Foi da disciplina do Alexandre. Exatamente. A gente fez todo um levantamento de aracnídeos lá da unidade Recreio Vargem Grande. Eu vou dar um exemplo. Henrique tá aí, não tá, Henrique? Henrique, eu lembro que tá sim. Na entrevista com a Dorothy, na entrevista do estágio, eu fui junto com ele. Ele levou os cartazezinhos que ele tinha montado da Semana
da biologia, para mostrar para Dorothy que ele tinha experiência com fitossociologia de Restinga, que era um trabalho que ele tinha feito com o Alexandre. Né, não, Henrique? Corrija aí se eu estiver falando besteira. Cara, isso não é nada, não é nada. É uma demonstração de interesse e a gente vai ganhando experiência, cara. Esse negócio de organizar Sim. a semana de biologia é algo que te ajuda a fazer a primeira planilha de custos, o primeiro. Tu tá muito Contato perto do com... fone respirando aqui assim, ó. o, assim, os contatos para palestra, como é que você convida a pessoa, aquele Sim, primeiro buscar e-mail patrocínio, formal apoio, nossa, o primeiro e-mail formal que tu tem que escrever para alguém, né? dar boa Então, noite aí pro King, camarada meu que entrou, então Carlos. assim, é muito importante isso, né? Que você aprende a lidar com várias coisas e eu lembro, uma das coisas da semana de biologia que a gente sempre espera são os sorteios, né? Aí, É, eu lembro que uma vez a Séries estava ajudando no sorteio, e aí eu falei, pô, Séries, eu nunca ganhei nada em sorteio. Você tá no sorteio aí, vê se você me ajuda. Aí eu falei para ela o número que eu tirei. Cara, ela sorteou todos os números, menos o meu. menos o Ela teu. sorteou o número antes, ela sorteou o número depois e não sorteou o meu. Eu falei, sério, você errou meu número, não é possível. Mas, assim, é muito E, gostoso, né, semana de sim, biologia. sim. Depois eu cheguei a participar de uma semana como palestrante, acho que foi em 2007 ou 2008. Lá Já na bem universidade depois, mesmo? lá em Vaz Lobo, lá em Vaz Pô, que Lobo. legal, cara. Não Foi muito cheguei a ter maneiro esse voltar lá, prazer. cara. Foi muito maneiro voltar lá. Fui lá para participar de uma semana de biologia e ir para uma banca Oh, do que Alexandre. legal, Dani. Foi Que muito legal. maneiro. Pô, eu falei séries, a A séries Séries, entrou. ela entrou. Nossa senhora, Ela ouviu, coçou a ela orelha. ouviu. Bandida que não me sorteou no livro lá da Semana de Biologia. Mas foi muito engraçado, cara. E assim, eu tenho uma emoção muito legal. Eu pude ter uma emoção assim quando eu tive que fazer o estágio, não da licenciatura, mas era o estágio em docência da pós-graduação, do mestrado. E, e aí eu aproveitei, eu perguntei se eu podia fazer ensino médio, coisa e tal. Aí ele, na época, podia. Então eu vou fazer aqui no colégio onde eu estudei, que é do lado da minha casa. E, e aí eu pude voltar, né, para pro colégio onde eu estudei para fazer o estágio lá. Então, esse prazer também é muito legal, né? E lógico que, Sim. assim, o prédio era o mesmo da faculdade, né? Porque eu fiquei lá naquele prédio, sei lá, 10 mil anos. Mas, ué. A quinta, sexta, sétima, oitava, primeiro, segundo, terceiro, mais 4 anos de faculdade. 11 anos naquele prédio. E, e aí, quando eu voltei para poder fazer o estágio lá com eles, foi muito gratificante, assim, poder estar com os professores que eram os meus professores e estar lá acompanhando. É muito gostoso, né? É muito gostoso. O Rodrigo conseguiu superar. Ele foi monitor, professor e coordenador do curso, né? É, Caraca, é, 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 esse, isso que é network. é. Eu hoje em dia também tô, assim, né, num momento muito gostoso também, né, que Na agora Biomar, e na coordenação do curso que eu do fiz. curso de CEDERJ, né? Então o curso de licenciatura que eu demorei 1000 anos para terminar, quase fui jubilada. Pô, eu lembro que ficou um Agora eu tempão tô pra lá, fazer. agora eu tô lá com a secretária falando, professora, jubila ou não? Jubila ou não? Eu falei, ai, gente, não fala isso pra mim. Porque há algum tempo atrás era eu nessa lista aí. Ainda bem que vocês não viram meu nome. Deu Eu tempo fiz de eu CEDERJ, mas eu fiz só terminar. durante um ano.
Eu fiz CEDERJ, mas eu fiz só durante um ano. Eu fiz no polo de Paracambi. Mas estava Mas muito pesado. Era tu, junto com o mestrado. mas tu Estava foi para trabalhando na biologia consultoria. mesmo? Não. Ou tu Licenciatura, tentou outro licenciatura em curso? biologia. Não, licenciatura em biologia. Mas eu faltava direto, perdia um monte de prova. Eu E, cara, também, amigo, eu também. aí acabou que eu larguei. Fiquei Por um que ano você de acha que eu demorei 2006 tanto? Por quê? e não Gente, é consegui. surreal. É surreal. Porque é um Não, curso, mas é um eu curso comecei puxado. muito bem, cara. Eu comecei muito bem no CEDERJ. Comecei super bem, super séria. Menina centrada que vocês conheceram na faculdade, entendeu? Aquela pessoa assim, bem, né, nerd. Aí Sim. cheguei, me inscrevi, assim, você se inscreve automaticamente nas disciplinas no primeiro período, né? Então não tem o que Uhum. escolher, tava lá. Uma disciplina tranquila, seminário de educação à distância, introdução à zoologia, elementos de Informática, matemática, informar, e tranquilo. Aí, Linux. ele- hum, aí tinha elementos de química geral. Gente, eu trabalho com química, legal, né? Vai ser Tranquilo, tranquilão. show. Aí veio um congresso, tive que faltar a primeira prova. Aí veio um outro negócio, tive que faltar a segunda prova. Então eu fui para a terceira prova, que é a de recuperação, precisando tirar milhões, né? Nossa. Beleza, tranquilo, né? Sou nerd top, nível hard, vou lá. Aí, Se fudeu. não, você não tá entendendo. Calma aí, tu segura aí. A prova era no sábado. Eu cheguei para fazer a prova no domingo. Simplesmente eu errei o dia da prova. Eu passei o sábado inteiro estudando química, fazendo todos os exercícios. Assim eu falei, não, agora eu sei esses exercícios Data. todinhos. Aí Data. cheguei no domingo lá para fazer a prova, eu tô olhando a lista, né, com a sala assim e tal. Ué, gente, mas cadê a sala para EQG? E aí não via. Aí eu pedi lá, falei com o diretor do polo, ô seu menino, aqui ó, não tá EQG, cadê a sala de EQG? Não, EQG foi ontem. Eu falei, não foi ontem. Tava hoje no calendário, não foi ontem, não é possível. Aí ele foi e me mostrou o calendário. Eu tinha visto errado no calendário. Eu enfiei na cabeça que era no domingo Cara, no e domingo. que no sábado eu ia estudar. Então eu fiz, né? Eu já estava no doutorado, né? Então eu fiquei trabalhando no doutorado a semana inteira e botei na cabeça que sábado eu estudo, domingo faço a prova. Pronto. Aí cheguei lá, perdi. Ou seja, eu fui reprovada. Eu fui reprovada pela primeira vez na minha vida. Na minha vida. Eu não, eu saí de lá Eu também aos fui prantos, reprovado em assim. informática, Aos mas eu fui prantos. reprovado em informática por causa de campo. Porque toda vez que tinha prova, eu tava no campo. Campo. Aí eu falei assim, essa porra pra lá. Ai, gente, o CEDERJ, ele traz várias lembranças, assim. Aí depois disso, né? Mas Aí eu virou curti, eu curti. festa. Eu pegar. Às vezes, Aí cara, virou às vezes eu festa. tava. Em 2006 eu tava fazendo as consultorias, aí eu saía, algumas vezes saía lá da cidade, pegava o trem da central para Paracambi, porque o meu polo era de Paracambi. Ah, Sim, viagem. sim. Ah, tu foi longe Ah, pra caramba. viagem. Por que tu foi pra Paracambi? Cara, não sei por que eu fui para Paracambi. Eu sei que eu fui. E eu fiquei um ano indo para lá. Ah, mas é que também, né, tu tentou em 2004 logo. 2005, 2005. Porque Não tinha tantos alguns polos, não polos, tinham tantos polos. exatamente, alguns polos que são mais próximos, eles abriram um pouquinho depois. Não Então, tinha, eu lembro que não tinham tantos polos, mas eu acho é. que. E Mas assim, eu ainda sei não que. tem E aí as aulas eram de no Rio noite, então eu capital só tem pegava. Campo Grande. É, eu pegava o trem de tardinha para chegar lá no início da noite, fazia a aula de informática, no laboratório de informática, e pegava o último trem voltando de Paracambi para descer em Madureira e ir para casa. E aí no trem já era minha janta, que era coxinha e refresco de R$ 1. Era o último trem, já estava tarde, ia Ai, chegar em casa gente. e
pior é que eu já chegava em casa ou com muito trabalho de CEDERJ ou com as coisas da consultoria para fazer, relatório para trabalhar. Eu falei, Tudo, não né? vou parar para comer, não vou parar para comer, vou já chegar jantado, coxinha com refresco de R$ 1 no trem do Japeri. Ai, gente. O Henrique tá falando aqui, né, que Henrique ele foi Henrique tutor. foi tutor. É. E o Rodrigo lembrou que algumas dos polos, né, que tinha biologia há mais tempo era Piraí e Paracambi. Paracambi realmente é bem antigo também, Piraí também. Sim. Mas, assim... Henrique tentou me arrastar para o Henrique toda hora fala, cara, faz a prova de tutoria, faz a prova de tutoria, faz a prova de tutoria lá para 3 dias, eu não... a gente vai junto para 3 dias. Eu não podia fazer porque eu era aluna. Não, eu já tinha largado o CEDERJ nessa época. 20 anos sendo aluna do negócio, nunca pude ser tutora. Aí agora eu tô lá na coordenação. Ô, meu pai. Essa vida de estudante. Aí tu falando da coxinha, eu lembrei de quando eu roubava as azeitonas do cachorro-quente de vocês lá na faculdade, né? Lá na faculdade. Que aí vocês me davam. Vocês me davam as azeitonas. Porra. Era muito bom aquele podrão, né? Lembrei até agora que. aqui. A rua ficava a maior fila. Pô, me deu até vontade de comer cachorro-quente. Cachorro-quente não, podrão, tem que ser podrão. Não, cara, mas eu gostava do cachorro-quente. Então, mas cachorro-quente podrão, da barraquinha, da rua. Sim, pô, mas é o cachorro-quente. casa. Não, mas eu tô falando que eu fiquei com saudade daquele cachorro-quente lá do podrão. Sim. Entendeu? Tem um aqui perto que é bonzão também. Mas eu nem Cachorro-quente era o cachorro-quente numa esquina, de um lado da faculdade e do outro lado era o bar. O bar do Frank. Embaixo e ia enchendo a caixa. O Dioguinho tá falando que fez cachorro-quente hoje. Olha só, tu fica quieto, garoto. Ou tu envia a porcaria do cachorro-quente via Sedex pra chegar aqui, ou tu fica quieto. Aí tá aqui, ó, o cheiro da salsicha já aqui. E aí, ai, não me fala em cheiro, ô meu pai. O Henrique me zoando. Quando a gente foi ver acho que foi o Xangô de Baker Street, do Jô Soares, lá no Carioca. Enfiou maionese, ketchup, mostarda. Não foi Xangô, não. Foi a inteligência artificial, não foi? Inteligência artificial, que foi o trabalho de psicologia, ai, como vocês são porquinhos. Da educação. Como vocês são porquinhos. Psicologia, né? Filosofia e sociologia da educação. Troço assim. Ai, Maria, gente. acho que era Paula. Era Paula Maria. Paula Maria. Paula Ritter. Paula Ritter. Que também deu educação ambiental, que eu fiz um trabalho de atalho na Floresta da Tijuca com o Henrique. Entrevista. Tu sabe que o trabalho de educação ambiental que eu fiz para Paula Ritter, eu levei para um congresso internacional de educação ambiental? Maneiro. Levei. Maneiro. Por isso que assim, a gente está aqui brincando, papeando, mas eu acho tão interessante isso, assim, né? A gente era tudo ferrado na graduação, assim. Eu estou brincando aqui, mas, pô, eu não levava dinheiro para a faculdade, né? Porque eu morava do lado, eu ia a pé. E aí eu ficava de zoação com todo mundo por causa da azeitona, porque realmente a azeitona era o que eu comia de noite, enfim. Então, assim, mas a gente conseguia se enfiar em umas coisas. Eu lembro que tinha um congresso de meio ambiente, que era sempre no Rio, aí a gente ia. O Henrique está falando que o Paula Ritter só deu educação ambiental, não deu... A de fisiologia, sociologia e xoxia era outra moça. Era outra moça. Pedagogia. Era outra moça. Era uma outra professora. Tinha tudo. Era um nome muito complexo essa matéria, gente. Mas era Cristina o nome dela? Não lembro o nome dela, mas eu lembro dela. Era uma menina muito boazinha, a professora. Eu lembro que ela passou um trabalho sobre o mito da caverna,
Sim, E o mas olha Eduardo, só. e o Eduardo Tá. resolveu transformar o mito da caverna numa análise de física ótica. E eu estava fazendo trabalho junto com ele. Eu falei, Eduardo, a gente vai passar vergonha lá na frente. Não, mas Ele, é bem não, coisa de Eduardo, né, fazer isso. vamos fazer uma coisa diferente. Vamos Caraca. transformar isso aqui em física ótica. Mas foi maneiro, foi um trabalho maneiro. Mas vou te falar, E depois eu foi um lembro da trabalho que ela primeira passou, aula. Eu que lembro ela da passou primeira aula. sobre carinho, amor, um troço assim. E aí eu e o Eduardo, novamente fazendo trabalho junto, a gente foi discutir Você não cuidado aprendeu que não deu parental. certo, né? Aí você. Aí a gente foi discutir cuidado parental e relacionar cuidado parental de algumas espécies de répteis com o cuidado, o carinho lá que ela estava falando do humano, da sociedade, não sei o quê. A gente deu uma viajada. Mas é aquilo, né? A gente, apesar de ser meio maluco assim, a gente era realmente um pouquinho destrambelhado. Não, a gente era totalmente. Mas, Mas assim, a gente fazia ainda uma é, parada né? zoando, fazia uma parada zoando, mas a gente não pegava, cara, para fazer o trabalho lá sobre cuidado parental, a gente foi na biblioteca pegar artigo, ler e botou lá referência, entendeu? Entregou o trabalho com referência, a mulher ficou olhando assim, Mas cara, era só fazer uma página. É, eu vou fazer um comentário e depois vou te perguntar um negócio. Eu lembro da primeira aula dessa de fundamentos fisiológicos, sociológicos Geológicos da educação. da educação. Eu lembro da primeira aula, e aí no Eu primeiro não lembro dia, da assim. data, tá? Se na- essa pergunta eu não lembro do dia. Não, não é. Mas eu lembro do primeiro dia, assim. Aí a professora, que eu esqueci, infelizmente, o nome dela, ela era uma Séries. fofinha. Séries, por Nossa, favor, séries que ela diz não aí, ó. precisa lembrar disso. Não, deixa. Ô, Séries, fala o nome da professora aí pra gente lembrar. Eu lembro que ela pediu pra gente fazer uma roda na sala e a gente ficou tudo em rodinha, assim, tudo sentadinho, né, em rodinha. E aí ela foi perguntar, eu acho que as expectativas que a gente tinha com a disciplina, ou começou a falar sobre a disciplina e tal. E aí o Zé, ele virou e simplesmente mandou reto. Essa disciplina não vai influenciar em nada na minha vida. Eu não sei para que ela existe. Aí a professora ficou meio assim, né? Tipo, olhando para um lado, olhando para o outro. Ela, não, Tinha que mas ser o Zé, né? no final do semestre eu quero saber a sua opinião se ela vai ter mudado. Aí eu, ai meu Deus, que medo dele responder a mesma coisa. Mas foi uma disciplina muito Zé, gostosa. Eu gosto, né? Bom, Zé eu era gosto de outro bem louco, filosofia. né? Zé era outro Histórias que de Zé brigava. tem que ser outra live. E que assim, mas que eu lembro assim, que ele era bem louco, mas ele brigava pela aula, assim, pela Sim, disciplina, assim, sabe? sim, sim. Professor que ficava de 7-1 com ele, não tinha. Não, mas a nossa turma tinha esse perfil. Tinha A muito nossa isso, tinha muito turma. esse perfil. E é Tinha um perfil engajamento. interessante. Era uma turma Exatamente. engajada. É. De Era novo, 20 minutos uma. já? Ah, Rodrigo, só enche o nosso saco falando de 20 minutos. Ah, que Eu acho que ele que coisa. corta o tempo da gente. Não, tadinho, não. Ele ajuda a gente aqui. Ele monitora, ele Não, monitora a tô live zoando, pra tô mim. zoando. Eu sei, mas a gente zoa o Rodrigo todo dia, né? Sim. Mas o que eu Um ia te beijo pro perguntar. bigodão. Ih, tá sem bigode, menino? Tá sem bigode, tá sem porra? barba, tá sem nada, tá pelado. Tá pelado. Não vai embora Vai não, embora amor. não. Fica aí. Fica Fica aí. aí. Fica aí. Mas o que eu ia te perguntar é Eu assim, te ó, dou que um você beijo mesmo sem falou. bigode, Rodrigo. Fala, fala. É... É uma Ai, live gente. aleatória. É pra É, isso que se chama live aleatória. Você e Henrique, entendeu? Já tem todo um histórico. Henrique vai ficar com ciúme, não pode. Vai ter que ter uma Mas pro enfim, Henrique. vai ter que ter. Ele te mandou coraçãozinho, ó, pelo beijo aí. Mas Faz o a que, o que eu ia te perguntar é que você comentou, né, de o trabalho, por mais que vocês viajassem na maionese junto lá com o Edu para fazer o trabalho, que vocês iam na biblioteca e tudo mais. Você aproveitou muito a biblioteca durante a graduação? Ou Muito, durante a pós? muito, Como é que, muito. Durante a como é que graduação, foi o durante a papel pós. assim das bibliotecas assim? O que você costumava Olha, frequentar?
Mas aproveitei muito, aproveitei muito. Quando a aula era muito chata, eu subia para a biblioteca para ficar pegando revista para ler. Eu matava a aula na biblioteca, procurando livro e artigo. Gente, a pessoa não sabe matar a aula. Vamos lá. As As pessoas poucas vezes que matavam aula para ir beber, Daniel. Deixa eu te explicar. Não, eu matava a aula quando eu estudava de manhã, às vezes, uma ou outra vez eu matava a aula indo para a Restinga com o Eduardo para ficar vendo planta, flor, para pegar, para estudar para aula prática. Antes da aula prática, para já saber que quando o Alexandre levava, já conhecia a planta. Ah, é tal planta. Alexandre também te deixou bitolado com esse negócio de ficar andando com agulha, estilete e tudo na mochila para ficar abrindo tudo quanto é flor que arranjasse no meio do caminho? Sim, sim, sim. Tu sabe E que aí, eu perdi por causa disso meu primeiro estilete, porque eu esqueci que eu andava com esses negócios e isso não pode entrar em show. eu também. Aí, aí eu Não, em fui show não. direto de um lugar para o show com a mochila, aí Estilete passou, na o pá. cara tirou. Não, isso aqui você tem que mandar embora. Eu, poxa, mas é meu estilete de botânica. Não, Que filho, ridículo, fora né? aqui dentro. É. Então, eu aproveitei muito. Eu aproveitei muito a biblioteca. Porque, assim, como eu falei, quando a aula estava muito chata, eu subia para a biblioteca para catar livro e artigo. E durante o mestrado, e durante a graduação mesmo, às vezes eu ia na biblioteca, tinha que pegar tal artigo. Então, eu rodei a biblioteca do Jardim, da Embrapa, da Fiocruz, do CCS, do museu, da UERJ. Rodei tudo quanto é biblioteca, porque eu ia no catálogo, lá no catálogo do museu, eu procurava o assunto, via lá o artigo, procurava no IBIC onde que tinha a revista e o número, e depois ia na biblioteca. E aí uma vez na biblioteca, cara, era Aí você descobre horas, várias outras coisas, né? horas. E ainda tinha o Comute, quando não tinha na biblioteca, eu, cara, me amarrava no Comute, pedia É. artigo lá de São Paulo. Eu chegava com Mato 20 Grosso. papeizinhos, a pessoa ficava enlouquecida comigo. Sim, sim. E ia quando tinha tempo, mas assim, sempre que tinha tempo ia para a biblioteca. Então eu aproveitei muito durante o mestrado, durante a graduação. No doutorado, menos, mas porque no doutorado, né, 2011, cara, Google Acadêmico, Science Direct, Web of Science, PubMed, todas essas ferramentas de busca já estavam muito mais envolvidas, então, assim, artigo a gente conseguia com uma facilidade muito maior, mas livro nem tanto. E aí, já no Livro doutorado, eu ainda consegui- continua mais restrito, né? Sim, Então, sim, livro eu ainda vou muito à biblioteca para pegar livro. sim. Sim, Mas eu lembro assim que o primeiro contato que eu tive com a biblioteca foi quando eu era pequeno, assim, de fazer um trabalho para o colégio. E aí ia na biblioteca do colégio, mas aí para fazer um trabalho do colégio, acho que era sobre iluminismo, e eu fui na Biblioteca Nacional para pegar material, para ver material. eu tive. Olha que legal lembrar disso, né? Tu falou isso, eu lembrei de uma vez que para o trabalho de português a gente foi no acervo do CCBB. Ah, Pra achei gente que fosse ver desenhar o o. gabinete. Não, pra gente ver o acervo. Eu acho que era um trabalho de literatura ou de português, um dos dois, mas que era específico sobre um autor. E aí a gente foi ver o que o CCBB tinha daquele autor que foi o do. Foi do Mário, esse que a gente fez, ou foi o do Carlos Drummond? Foi um dos dois. Não sei se foi Mário. Ai, gente, agora vai me faltar a Mas lembrança aqui. enfim, Porque a gente fez dois trabalhos. Um do Mário Quintana, que foi muito legal também, e um do Carlos Drummond. Mas eu acho que foi o do Quintana que a gente foi no CCBB ver o acervo. Então, realmente, essa história com biblioteca é muito forte, né? Que aí vem desde, e para desde você ter uma antes. ideia, durante o mestrado, o acesso, né, à parte dos livros e dos periódicos na biblioteca ali do museu, às vezes ficava fechado por algum motivo, manutenção ou algum outro motivo, mas eu já Buraco no conhecia o piso. carinha, já conhecia o cara da biblioteca, que eu fazia o mestrado lá, a disciplina lá, então estava sempre lá, e quando precisava pegar um artigo,
às vezes ele me via ali e falava assim, tinha um aluno querendo pegar, eu já queria pegar o meu, eu falava, pô, posso pegar o meu? Ele, então pode, pega o seu, mas aproveita e pega o livro dele também, que você já sabe onde é que tá. E aí ia lá e pegava o meu e pegava do cara que estava esperando. A biblioteca da faculdade eu conhecia muito bem. Não, tu Conhecia falou a muito bem. biblioteca do museu. Sim, sim. Que E eu da lembrei faculdade também, da da faculdade faculdade eu conhecia conhecia muito bem. Conhecia Muito muito bem, bem. sabia, pelo menos a seção ali da seção técnica da biologia e dos periódicos, eu já sabia exatamente qual era a revista, precisava catar ou pegar para ver, É, é. para ver. Então, e agora mais recente é a internet, né? Internet. Que facilitou muito a vida e eu acho que cada vez mais a gente tem que, como professor, né, mostrar isso, né, essa importância Mostrar, da leitura e é, incentivar por bem ou por mal. com Ou nota ou ler, sem ou ler. nota. Ou ler, ou ler. Mas Ou ler, lê, ou ler. né? Lê e Lê, pronto. lê. Lê e Isso. pronto. Lê e pronto. E busca. E busca. Porque hoje tem muita ferramenta para buscar, né? É. Tem muita É. ferramenta para buscar. É. E mesmo que você não tenha acesso, mas o artigo é pago. Sci-Hub. Ó, os lugares escusos aí, a gente vai. É que nem o meme, né? Antes da gente fazer o recado final, eu lembro do meme, assim, que tá o Superman, então, o herói das pessoas normais. Aí depois vem a foto da menina criadora, né, do Sci-Hub. A minha heroína, aí vem a foto dela, assim. Aí eu sempre falo, não, gente, o Superman é o meu herói, deixa ele lá, entendeu? Ela é uma incentivadora da leitura. Ela é uma incentivadora e divulgadora. É, é. Ajuda. Mas como já deve estar chegando no finalzinho, eu vou deixar então você fazer, Dani, um recado final assim que você queira deixar tanto para Estudem. quem está aí na meu pai, não é só para quem está na graduação, mas também quem já terminou. Estudem. Enfim, tá bom. Então é isso, muito obrigada, Não, beijo não, 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 Brasil. não. Tchau. Acabou. Tchau, fui. Não, não, não. Eu não sei fechar essas paradas, não. O que Não você sei, falou? o Rodrigo avisou 10 minutos. 10 minutos, 10 minutos. Mas assim, eu acho que para quem terminou, para quem pensa em entrar na graduação, acho que vale a pena, porque, como eu falei, é um investimento não só de dinheiro, sabe, investimento financeiro, de retorno financeiro. Óbvio que talvez seja o principal foco, mas às vezes as pessoas já estão relativamente estáveis e eu acho que o conhecimento nunca é demais. E parece besteira, clichê, mas assim, conhecimento nunca é demais e nunca te tiram de você. Você pode perder. Você pode Henrique, perder por problemas de Henrique, memória, ninguém mas merece. você pode perder por problemas de memória, mas tirar de você ninguém tira. E para Exatamente. quem já terminou a graduação, se você tem um objetivo, e não precisa. Pode ser um objetivo gigante ou pequeno. Você só vai conseguir chegar lá se você se dedicar. Se você se dedicar. Não adianta, eu quero ser diretor de uma multinacional de consultoria ambiental ou de fármacos. Óbvio que você pode ser, mas você não vai ser só porque você quer. E não vai ser da noite pro dia, né? E não vai ser da noite pro dia. Calma. Engasguei. E não vai ser da noite pro Eita! dia. Não vai ser da noite pro dia e não vai ser só porque vão olhar para você. Pode ser que você seja. Não vai ser assim. Não vai ser assim. Vai exigir uma dedicação, um esforço. Que se você não está preparado ou não quer, também não fique esperando que vai cair. Coronavírus não, é só bobo mesmo. Não fique esperando que vai cair do céu.
É. esperando que vai cair do céu. Eu, durante a graduação, durante a pós, eu já tive vários objetivos. Alguns eu fui deixando de lado, outros eu desisti mesmo, outros ainda tenho, outros eu fui criando. É. E exatamente, você tem que A ser... partir das experiências também que você foi tendo, né, Dani? Que aí Exatamente, a partir você das foi experiências conhecendo e aí foi vendo fui também o que construindo você novos gostava objetivos. mais. Exatamente. Exatamente, que eu digo que a gente tem que ser... Não dá para ser muito... Nesse quesito, nesse momento, não dá para ser uma coisa muito rígida, né? Você tem que ter um pouco de flexibilidade, de paciência, porque um rio não, É, Fabi, não te deu água? Beijo, coronavírus. Fabi. Ai, gente, esse coronga. Num, um rio não atravessa um vale da noite pro dia, nem na base da porrada, né? É, Vai contornando até chegar no objetivo dele e com paciência. E com paciência. é. Então você tem que fluir dessa maneira. Senão não chega. Henrique, acho que as séries, Dioguinho, Rodrigo, né? A galera que estudou com a gente, independente dos objetivos e de onde estão, não chegaram onde estão da noite para o dia. É. Eu não me matriculei na faculdade em 2000, estalei o dedo e estou em 2020, 20 anos depois. É, tem muita história no meio, né? E mesmo que, assim, muitas vezes a pessoa não está atuando mais na biologia, fez escolhas diferentes ao longo do caminho e, e a gente tem que muitas vezes entender que isso também é uma possibilidade, né? A Sim, gente, sim. Da mesma assim, forma se como você você tem muda os outras objetivos, suas oportunidades, escolhas. é, às vezes a oportunidade na biologia não apareceu, mas apareceu uma outra. Então é muito comum, às vezes, a pessoa fazer uma outra graduação ou fazer uma pós que vai te encaminhar para esse outro Uma área objetivo, diferente, um curso técnico, né? Então tem. um concurso. É, Então tem várias coisas que acabam te levando para caminhos diferentes, mas assim, investir na carreira dentro da biologia, ela requer, né, paciência Uhum. mas também o entendimento de que qualquer coisa que você tenha de experiência durante a graduação, um método que você aprenda, né? Uma Com pesquisa que certeza você participe, uma você vai organização de levar. eventos. Gente, Vai levar com você. você vai levar. E aí, organização de eventos. O que não falta é evento científico. Por que você não pode ajudar nisso? Não pode entrar no mercado assim? Se você gosta disso, gostou disso durante a faculdade. Se você gosta mais da vida no campo, será que não pode trabalhar com algo da ecologia que você aprendeu na Uhum. graduação? Então, Sim. assim, são E a várias biologia é uma área coisas muito que. ampla, né? Então, assim, É, você consegue entrar em. Eu conheci amigos biólogos que fizeram pós-graduação em educação no campo, em agronomia, né? Para sim, trabalhar mais na área do campo mesmo, na área rural. exatamente. E, cara, tudo que você faz, você leva. Mas também é aquilo, você só É, leva se você quiser. O que eu quero dizer é, que você só leva se você quiser? Se você encarar aquilo de uma forma séria. Não precisa exato. ser assim com rigidez, né? Você pode até encarar aquilo de uma forma mais divertida, mais descontraída, mas levando a sério, sabendo que aquilo dali você está fazendo, porque É um investimento você, para você, né? Para a sua em algum profissão. momento você pode precisar. Em algum momento você Exatamente. pode precisar. E eu, durante a graduação, várias disciplinas eu levei na flauta, porque eu tinha um outro objetivo naquele momento, e eu me arrependi depois, porque se eu tivesse me dedicado mais, talvez eu tivesse um desempenho melhor na época, por exemplo, das consultorias. Não que eu não fui um bom consultor, mas eu poderia ter é, 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 Aproveitado feito melhor. as atividades com, com maior, Sim, aproveitado, né? De uma maior forma melhor, proveito. né? Sim, sim. É, E para fechar, acho que ainda vale a gente pensar no cenário atual,
que eu acho que a biologia assim, ainda tem muito para crescer, até porque por conta dos... É bom que aqui é uma live aleatória no Instagram, a gente pode comentar essas coisas. Por conta do cenário ambiental atual, assim, a gente vai ter muito trabalho pela frente. A gente vai ter muito cenário ambiental, científico, de retrocesso, a gente ainda vai ter muito trabalho. Já tinha antes. Agora que a gente voltou alguns bons degraus, a gente vai ter que... Pô, a gente vai ter que subir muito de novo para continuar da onde a gente parou. E para isso vai precisar de gente. Para isso vai precisar de gente que queira, que se dedique e que se forme. Exatamente. Que se forme, que eu digo assim, que pretenda ter a formação, né, nessa área. E pessoa... É a vontade, né? Tem que querer. Tem que querer. E lógico que querer não vem sozinho. Você precisa saber o que você precisa estudar, o que você precisa cursar para chegar lá. E é uma coisa muito importante, assim, esses encontros, assim, todo mundo que você conheceu na sua vida, e eu também, te levou a conexões, a coisas novas, a trabalhos muitas vezes. Então, lógico que o primeiro é sempre o mais complicado, mas então o primeiro estágio, a monitoria, porque o professor abriu as portas para isso, né? O Alexandre, ele sempre teve esse perfil de pegar todo mundo e vamos lá, vamos aprender o que é fazer pesquisa. Isso foi uma coisa que eu levo muito dele, sabe? Assim, eu não, Sim. Eu falo para Sim. todos os alunos, eu não nego. Óbvio que também, assim, não é porque eu não nego que vai fazer de qualquer jeito. Eu aceito. É lógico. Mas também é lógico. Não é porque eu não nego, Daniel, faço, mas não é de qualquer jeito. Não estou dizendo que tem que ser do meu jeito, não, mas assim, não é para levar nas costas, assim, só porque assim, vou pegar um projeto qualquer e vou fazer. Sim. Vou fazer de um jeito qualquer, nas costas. É a famosa responsabilidade, né, Dani? Responsabilidade e compromisso. Exatamente. É também a única coisa que eu peço. Responsabilidade e compromisso. E quando eu digo compromisso, não é que você tenha que ficar 24 horas grudado em mim, não. É compromisso com o que você se propõe, com o que é acertado. Exatamente. Você vai se dedicar 1 hora da sua semana, 2 horas da sua semana, meia hora da sua semana, você vai se dedicar àquela meia hora. Exatamente. Só tenho 5 minutos, só consigo ler uma página de artigo por semana. Tranquilo, não tem problema nenhum. Mas se você tem esse compromisso, então cumpra com ele. E eu acho que, assim, só para resumir, já que está 2 minutos aí de novo, batendo na porta. 2 horas, já parece. Eu acho muito legal, assim, que mostrou, por exemplo, o teu IC, como é que ele surgiu. Ele surgiu de você ir lá bater na porta, né? Junto com o Henrique. Assim como o IC do Henrique também surgiu da mesma forma. O meu foi um pouquinho diferente, mas eu cheguei a bater na porta de vários professores também junto com o Henrique. Então, assim, a gente precisa correr atrás também, né? Muitas vezes a oportunidade não vai chegar pra gente, assim, né, num bilhete em neon. Então, correr atrás é muito importante. Mesmo que chegue, se chegar o bilhete em neon, se você não parar para ler ou não parar para abrir, você não vai chegar. Então você precisa pelo menos parar para prestar atenção no que está aparecendo ao seu redor, né? Sim. Bem, Dani, eu agradeço muito o nosso papo aí, que era de 1 hora, mas virou 2. porque a gente fala muito, a gente se conhece há muitos anos e você anos. Tem... isso tudo, né? Cruz credo. Mais da metade da nossa vida, metade da vida do Henrique. Caraca, verdade, né? Não tinha pensado nesse cálculo. Mas, enfim. Então, e você passou por várias coisas também. Então, obrigada por compartilhar com a gente. E, assim, é sempre um prazer conversar com os amigos, com o pessoal que está aí no chat. Eu sei que pelo chat a gente não vê...
não ver a carinha de vocês, mas foi muito bom ver a participação de vocês, rir com vocês, lembrar de histórias, brigar novamente sobre zoologia e biomar. Mas foi um prazer imenso. Dani, um beijo para você e para Fabi. Se cuida. Muito obrigada. Beijo, galerinha. A gente se vê numa próxima vez, tá bom? Uma próxima.